Olá, seja muito bem-vindo. Meu nome é Alexandre Garcia e esse é o canal Invest Holder. Neste conteúdo, vamos falar da importância de se investir no exterior, de ter parte da carteira em dólar, comprar sim ações de empresas no exterior, diversificando o nosso portfólio. E também vou falar das vantagens e desvantagens do ETF IVVB11. E vou dizer também no final o porquê que eu não invisto neste ETF. Primeiramente, eu quero falar com você que está chegando aqui agora. Vou dar um excelente motivo para você se inscrever aqui no canal. Todas as semanas trago conteúdos novos falando sobre investimentos. Então rola a tela para baixo, clica no botão vermelho e venha fazer parte da nossa comunidade aqui no YouTube. Vamos para o conteúdo. Sabemos da importância de se ter uma carteira de investimentos diversificada. E toda boa carteira de investimento que se preze deve ter uma boa gestão de risco. E a gestão de risco, ela vem acompanhada de uma proteção. Então a carteira, ela tem que sim ter uma proteção. E basicamente a gente pode proteger uma carteira por meio do dólar. O dólar, ele serve como um contrapeso em relação aos ativos de renda variável, às ações, aos fundos imobiliários. Quando os fundos imobiliários e as ações caem, geralmente o dólar ele se valoriza. Tá? Então quando ocorre um estresse no mercado e o real ele vem se desvalorizar frente ao dólar, o dólar ele serve como uma proteção, um paraquedas de reserva. Então é muito importante a gente ter uma parte da nossa carteira, 5, 10% ou até mais, em dólar. Então o dólar ele serve basicamente como uma proteção. Isso é chamado de proteção cambial. Tá? Então, isso é uma das formas de proteger a nossa carteira. O segundo ponto da importância é se ter uma carteira diversificada em empresas fora do país. Então, quando a gente compra ações de empresas no exterior, nós estamos diversificando, fazendo uma diversificação global. Tá? Então a gente se expõe menos ao risco de se investir somente aqui no Brasil. Então isso é uma forma muito inteligente de se diversificar. Tá aí o motivo de a gente se expor ao dólar e se expor a ações estrangeiras. Tá? Então isso é a importância de se estar dolarizando a carteira, tudo bem? E uma forma muito popular que nós conhecemos aqui de se dolarizar a carteira é comprar o ETF IVVB11. Tá? O IVVB11 é um ETF, é um fundo de índice. E esse fundo de índice, ele replica um índice. E ele replica as ações das 500 empresas, das 500 maiores empresas nos Estados Unidos, o S&P 500. Então ele replica esse índice do S&P 500. E vamos fazer um parênteses aqui. É muito importante entender que o IVVB11 ele não compra ações diretamente no mercado, ele não compra estoques lá nos Estados Unidos. Ele replica um outro ETF nos Estados Unidos, ele replica o IVV, administrado pela BlackRock. Então, nós temos que entender que o IVVB11 ele é um ETF no Brasil que replica um ETF nos Estados Unidos, o IVV. Tudo bem? O IVVB11 foi criado em 2014 e nos seus 6 anos de existência apresentou uma rentabilidade de 364%. E como fazemos para investir nesse ETF? É muito simples, é como é negociado as ações e os fundos imobiliários. Pelo home broker da corretora, você vai inserir o código IVVB11 e você vai dar sua ordem de compra ou de venda. É muito simples. Só tem um detalhe, ele é negociado em lote padrão de 10 cotas. Então o mínimo que você pode negociar são 10. E atualmente ele está sendo negociado aproximadamente a R$ 196. Logo, para você comprar, o mínimo que você pode investir nesse ativo é de aproximadamente R$ 2.000. Tudo bem? Então, agora, quais são as vantagens de se investir nesse ETF, de se investir no IVVB11?
A primeira vantagem que eu vejo é a sua acessibilidade. É muito simples para o investidor fazer o seu primeiro aporte e ele começar assim a diversificar a sua carteira. Então não é necessário abrir uma conta numa corretora no exterior. Você aqui pela sua corretora, pela sua própria corretora, você pode acessar e fazer a compra desse ativo. Então ele é muito acessível, tá? E a segunda vantagem, que ele possibilita sim a proteção cambial que a gente necessita, dolarizar assim a carteira. E ele também possibilita a diversificação, porque estaremos assim vinculados, ele estará replicando o S&P 500, tá? Então, consequentemente, estaremos posicionados no mercado dos Estados Unidos, né? Das 500 maiores empresas, tá? E quais são as desvantagens de se investir nesse ETF, no IVVB11? A primeira desvantagem eu vejo é quanto à sua taxa de administração. A taxa de administração atual do IVVB11 está em 0,23% ao ano. Mas aqui a gente tem que fazer uma ressalva. Lembra que eu falei que o IVVB11 ele replica um outro ETF? Então a gente tem que pagar a taxa de administração 0,23% do IVVB11 mais a taxa de administração do IVV, lá do ETF dos Estados Unidos. E o IVV ele tem uma taxa de administração de 0,04%. Logo, a nossa taxa final de administração aqui é de 0,27%. Então, essa é a taxa de administração desse fundo. Eu considero essa taxa um pouco alta, por se tratar de um fundo de índice, por se tratar de um ETF que somente replica um outro índice. Então, considerando ainda que nos Estados Unidos os ETFs têm as taxas muito baixas. Vou fazer um exemplo do ETF que eu invisto lá nos Estados Unidos, o VOO, o VUL, que também replica o S&P 500. Eu negocio ele lá diretamente nos Estados Unidos. Então eu compro esse ETF lá, uma corretora de lá. E o que acontece? Essa taxa de administração do VUL é somente de 0,03% ao ano. E os ETFs, geralmente, quando é negociado diretamente por lá, as taxas são baixíssimas. Então essa é uma primeira desvantagem de se investir aqui nesse ETF. E qual a segunda desvantagem? A segunda desvantagem é que o IVVB11 ele não paga dividendos. Tá? Então a gente não vai receber aqui na nossa corretora dividendos vindo do IVVB11. Mas o que acontece? Lá nos Estados Unidos, os ETFs eles têm a característica de pagar mensalmente dividendos aos seus cotistas. Então todos os meses, eu lá quando invisto lá, eu recebo todos os meses. E o melhor, eu recebo em dólar. Então a vantagem está recebendo. O que acontece com o IVVB11? Ele recebe dividendos? Recebe. Então o IVV ele paga mensalmente dividendos ao IVVB11 aqui no Brasil. Tá? Só que o que acontece? Esses dividendos ele acaba entrando no patrimônio do fundo e é reinvestido lá dentro. Tá? Então você como cotista aqui, você não vai receber dividendos. Tá? A terceira desvantagem que eu vejo é quanto à tributação. O que acontece? Os dividendos lá nos Estados Unidos eles são tributados, diferente daqui do Brasil que são isentos. Tá? Então é tributado lá, o IVV paga aqui esse dividendos direto para o IVVB11, então já está pagando uma tributação. E aqui, caso você precise do dinheiro, você precisa sacar, você precisa vender esse ETF, você vai fazer a venda e você vai ter que pagar uma nova tributação, porque o ETF aqui no Brasil nós temos que pagar 15% sobre o lucro da aplicação. Então naquele lucro que você teve, você deverá pagar 15%. Percebam que são duas taxações. Você será taxado duas vezes. Então o seu dividendo lá será taxado uma vez e aqui você será taxado novamente. Então eu vejo que essa é a terceira desvantagem do IVVB11. Dito isso, dito as desvantagens, já fica claro o porquê que eu não invisto no IVVB11. Eu prefiro investir diretamente nos Estados Unidos. Ah, Alexandre, mas aí tem que abrir uma conta lá nos Estados Unidos. Tem que abrir uma conta, mas hoje em dia está muito mais simples se abrir uma conta. Tem corretoras
especializadas para atender brasileiros, tá? Toda em português, né? Todo acesso, até para você preencher suas informações pessoais, fazer o cadastro, você faz todo em português. Tem chat de perguntas toda em português, então todo acesso ele é muito fácil, tá? Então é muito simples a gente ter acesso ao mercado. Nós podemos comprar ETFs com baixa taxa de administração, ETFs diversificados que possibilitamos investir no mundo inteiro, podemos replicar qualquer tipo de índice, temos acesso a muitos produtos, além de poder comprar as estoques, comprar ações no mercado americano das principais empresas, e assim a gente pode sim diversificar a carteira, se posicionar em dólar, fazer a diversificação necessária e proteger o nosso portfólio dos momentos de turbulência. Então eu vejo muitas vantagens de se investir diretamente, e por esse motivo eu deixo de investir no IVVB11 aqui, tá? Ressalvado que para o investidor iniciante que está chegando, pela acessibilidade, o IVVB11 é uma ótima alternativa. Mas para aquele investidor que está mais tempo no mercado, já tem uma carteira de investimentos maior, eu acho sim interessante estar abrindo uma conta numa corretora lá nos Estados Unidos e você poder sim fazer a compra dos ativos diretamente e assim você diversificar a sua carteira. Pessoal, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Não se esqueça de deixar o seu like, ajuda bastante aqui o nosso canal. Eu vou ficando por aqui, muito obrigado, até mais, valeu!